Olá, veja os destaques de hoje no Ubra Notícias. Depois dos corpos estranhos encontrados no molho, a empresa Fugini é indiciada por crime contra a relação de consumo. Pode desencadear quadros alérgicos e uma série de outras questões que prejudicam e colocam em risco a saúde. Campanha do Agasalho de Porto Alegre. Nesse ano, o apelo é por roupas, cobertores e alimentos. O nosso apelo não é nem aquela quantidade exagerada de peças, é a qualidade. Mais uma edição da Maratona Internacional da capital. Uma brasileira e um queniano venceram o desafio. A gente também vai falar sobre mais uma edição da FEIPET, uma feira de negócios para animais de estimação. O curso de Medicina Veterinária da Ubra participa do evento. É uma experiência ótima, tanto para a gente falar com o público, desenvolver esse tipo de habilidade, falar sobre o nosso curso. E você vai ver ainda, a maior pizza do Brasil é gaúcha. A cidade de Serafina Correia, na Serra, bateu o recorde gastronômico ao confeccionar a pizza gigante. São 7 metros de diâmetro, quase 40 metros quadrados de pizza, então tem toda uma estrutura, voltada para isso. Tudo isso a partir de agora no Ubra Notícias. A empresa Fugini foi indiciada pela Polícia Civil Gaúcha por crime contra a relação de consumo. 2 sócios e um funcionário responsável pelo controle técnico de qualidade dos produtos vão responder pelo crime. Desde o final do ano passado, a Polícia Civil de Viamão recebeu denúncias sobre corpos estranhos em molhos de tomate da empresa Fugini. Na época, os materiais foram encaminhados para a perícia. Depois de alguns meses, o laudo oficial do Instituto Geral de Perícias foi divulgado. Os corpos estranhos encontrados nos molhos eram fungos e ovos de parasitas. Com isso, a Polícia Civil ouviu os 2 sócios da empresa e um funcionário responsável pelo controle técnico de qualidade dos produtos. Eles foram indiciados por crime contra a relação de consumo. Os molhos que foram abertos pelos consumidores e apresentaram os corpos estranhos eram de lotes e mercados diferentes. Além de Viamão, outros municípios gaúchos também registraram casos semelhantes. E até mesmo em outros estados. O consumo desses produtos é inadequado aos humanos. Eles podem até mesmo causar quadros alérgicos. Muitos podem haver desdobramentos para a saúde, como a infestação de várias ordens nos humanos em decorrência aí dos parasitas, se forem viáveis. A questão também aí do consumo, pode desencadear quadros alérgicos e uma série de outras questões que prejudicam e colocam em risco a saúde das pessoas que estavam consumindo aquele molho. A edição de número 30 da Maratona Internacional de Porto Alegre aconteceu no último final de semana. Uma brasileira e um queniano venceram o desafio da corrida. 16 mil corredores do Brasil e de outros 15 países participaram da Maratona Internacional de Porto Alegre. Foram 2 dias de evento. No sábado aconteceram a corrida rústica de 7 quilômetros e a meia maratona. Ontem foi a vez da maratona principal, em que os competidores tinham como desafio correr mais de 42 quilômetros. As provas partiram da Avenida Diário de Notícias, na zona sul da capital, e percorreram os principais pontos turísticos da orla e centro histórico. No masculino, o primeiro lugar ficou com o queniano Vesto Cheboy, com tempo de 2 horas 15 minutos e 29 segundos. No feminino, a vitória foi brasileira. A paranaense Marley Eunice teve o melhor tempo, de 2 horas 40 minutos e 59 segundos. Os 2 receberam a premiação de R$30 mil, a maior da história da competição. Ao todo, a maratona distribuiu R$180 mil para os melhores colocados no feminino e masculino. A campanha do agasalho já começou na capital e neste ano o apelo é por roupas, cobertores e alimentos. Os itens arrecadados são doados para pessoas em situação de vulnerabilidade social. A campanha de 2023 iniciou na última semana e busca arrecadar roupas e itens de inverno. As doações são para auxiliar famílias em vulnerabilidade social na estação mais fria do ano. Por isso, o pedido é por peças quentes. O nosso apelo não é nem aquela quantidade exagerada de peças, é a qualidade, que a pessoa faça realmente a doação vinda do coração e não o descarte. Então, estamos fazendo um apelo à nossa população, que sempre demonstrou tanta solidariedade,
que doem cobertores, edredons, roupa de cama, e aquela peça de roupa, quando abrir o armário, a sua gaveta, que possa realmente peças que aqueçam. A campanha deste ano tem como foco a qualidade dos itens arrecadados. É importante que os produtos cheguem em bom estado para que possam ser passados adiante. Se você doar um sapato, um calçado, se ele tiver o cadarço, o que a gente pede? Que amarre o cadarço, um par no outro. Se ele não tiver cadarço, que coloque num saquinho ou prenda com elástico, porque vocês podem imaginar, naquele montante de doações, a dificuldade que é para você encontrar um par do sapato. Além de roupas, a campanha arrecada itens de higiene pessoal e alimentos. As doações podem ser entregues de segunda a sexta-feira no Paço Municipal e no Centro Administrativo. E também nos dias úteis e finais de semana no Supermercado Zafari. Vamos doar, gente. Vamos abrir esse coração e distribuir realmente, compartilhar essa energia do bem, a solidariedade. É isso que a gente pede. Com respeito àqueles nossos irmãos que realmente precisam. E eu repito, quem tem fome e que tem frio, tem pressa. A Escola de Música da Orquestra Sinfônica de Porto Alegre vai iniciar a seleção de novos estudantes para o segundo semestre de 2023. Vão ser abertas 83 vagas para estudar de graça diversos instrumentos musicais, integrar a orquestra jovem da escola ou praticar o canto em coro. As inscrições começaram hoje ao meio-dia e vão seguir até às 6 horas da tarde da próxima sexta-feira, por meio de um formulário online que está disponível na seção da escola no site da OSPA. A escola oferece aos alunos a oportunidade de aprender com músicos profissionais que fazem parte da Orquestra Sinfônica de Porto Alegre. Para o segundo semestre, vão ser vagas para 9 instrumentos diferentes. Os interessados devem ter a idade mínima de 8 anos e possuir o instrumento pertinente a cada vaga. No site da OSPA também nós temos à disposição o edital, que está aqui na minha mão, onde tem todas as informações sobre como se inscrever, quais os requisitos, porque para ingresso na escola da OSPA é necessário fazer uma audição. Então está tudo bem explicado ali nesse edital que eu recomendo que todos leiam. As aulas são ministradas na Casa da OSPA, que fica na Avenida Borges de Medeiros, ou então no Palacinho, que fica na Avenida Cristóvão Colombo, em Porto Alegre. Elas são divididas nos períodos da manhã, tarde e noite. Para todas as modalidades, é necessário estar matriculado no ensino regular ou então ter concluído o ensino médio. Então, convido a todos a lerem esse edital e, se estiverem interessados, então, em se aperfeiçoar no seu instrumento e vir estudar conosco, fazer a sua inscrição. Todo o processo é gratuito e todo o processo é feito online. Aqueles que forem aprovados começam conosco no dia 7 de agosto de 2023, que é a data de início do segundo semestre. A Escola da OSPA, ela é vinculada à Fundação Orquestra Sinfônica de Porto Alegre, que é uma fundação da Secretaria de Cultura do Estado do Rio Grande do Sul. Nós temos aproximadamente 250 alunos atualmente e estamos, então, abrindo essas novas oportunidades para aqueles que queiram vir estudar conosco. Depois do intervalo, a gente mostra mais uma edição da Feira Pet, uma feira de negócios para animais de estimação. O curso de Medicina Veterinária da Ubra Canoas participa do evento. E você vai ver ainda a maior pizza do Brasil é gaúcha. A cidade de Serafina Correia, na Serra, bateu o recorde gastronômico ao confeccionar a pizza gigante. Ubra Notícias volta já já.
A FeiPet é uma feira de negócios para animais de estimação que tem como objetivo o cuidado e o bem-estar dos animais. A nova edição do evento começou neste último domingo e segue até esta terça-feira. E o curso de Medicina Veterinária aqui da Ubra Canoas está com um estande, onde professores e alunos conversam com o público sobre a formação, a profissão e o mercado veterinário. Criada em 2013, a Feira de Negócios para Animais de Estimação promove os segmentos PET e VET. Além disso, ela ajuda no desenvolvimento e na capacitação profissional. O curso de Medicina Veterinária da Ubra Canoas está marcando presença no evento pelo 3º ano consecutivo. Um estande foi montado no local onde os professores e os estudantes conversam com o público sobre a formação, a profissão e o mercado veterinário. O coordenador do curso de veterinária, Jean Soares, falou sobre a importância da feira para os alunos. Isso é um outro ponto muito importante que a gente fala para os estudantes, para eles também olharem a feira como um todo, né? E se conectar com as empresas, ver quem são as empresas que o que elas estão trabalhando, né? Conhecer as pessoas, né? Nós temos vários egressos já atuando, né? E aqui nas feiras, e esses contatos é super importante para poder já pós-graduação, né? Se conectar no mercado de trabalho, que cada vez está mais competitivo, né? Então esse tipo de evento permite essa conexão. Na feira tem também o espaço VET 360 e a Ubra é uma das patrocinadoras. Durante 3 dias, o local promove uma série de palestras. Nicole Felipe, que está no 9º semestre do curso de veterinária, falou sobre essa experiência de apresentar o estande junto com os colegas e os professores. Olha, eu estou muito feliz, é o 2º ano que eu participo. É uma experiência ótima, tanto para a gente falar com o público, desenvolver esse tipo de habilidade, falar sobre o nosso curso, que é perfeito, eu não tenho reclamação alguma, e também poder ver todos esses estandes, tem as palestras também, que às vezes dá para dar uma fugidinha para olhar. E é o nosso futuro profissional, né? Os residentes da Ubra também estão participando da inspeção dos animais que estão acessando a feira para as competições. A FeiPet começou no último dia 4 e segue até o dia 6 de junho na FENAC Novo Hamburgo. Ambientalistas alertam para as ameaças às espécies da nossa fauna e flora na Mata Atlântica. Riscos que aumentaram com a aprovação da lei que flexibiliza, o desmatamento. A gente vai conferir detalhes agora na reportagem. A Mata Atlântica é um dos 6 biomas brasileiros e abriga mais de 15 mil tipos de plantas e quase 5 mil espécies de animais. Ele se estende por 15% do território nacional em 17 estados. Então é a nossa casa, as principais capitais desses 17 estados estão na área de domínio da Mata Atlântica, é um patrimônio nacional e alguns trechos da Mata Atlântica são reconhecidos pela Unesco como patrimônios da humanidade. Na capital paulista, cerca de 30% do território é formado por áreas remanescentes da Mata Atlântica. São 111 parques urbanos como este aqui, que têm a função de preservar e aproximar as pessoas deste bioma. Cada árvore, cada planta presta serviço de purificação do ar, de purificação da água, né? A vegetação ela acaba absorvendo o impacto das águas de chuva e é importante para que as chuvas continuem a ocorrer com maior regularidade, né? De acordo com dados do IBGE, o número de espécies ameaçadas, considerando fauna e flora, aumentou de 2014 a 2022 mais de 41%. Foi aprovada na Câmara dos Deputados uma medida provisória que altera a Lei da Mata Atlântica e flexibiliza o desmatamento. O texto segue agora para a sanção do presidente Lula. Porque essa medida provisória, 1150, ela rasga praticamente a Lei da Mata Atlântica para permitir que sejam feitos desmatamentos sem a necessidade de licenciamento ambiental, de traçados alternativos e de compensação do que foi desmatado para obras de infraestrutura, como linhões de energia, ferrovia e etc. Com ações práticas, é possível conscientizar a população. Palestras, pinturas sobre a madeira reaproveitada de árvores caídas e o plantio de mudas mobilizaram o Parque Anhanguera na região noroeste da capital. Em meio a tantas ameaças, essa é uma pequena semente de esperança. A natureza precisa muito de árvore. A cidade de Serafina Correia, na Serra Gaúcha, teve um novo recorde gastronômico. No município,
foi feita a maior pizza do Brasil no último final de semana. Com 442 quilos e 5.000 fatias, a pizza feita em Serafina Correia, na Serra Gaúcha, estabelece um novo recorde brasileiro. O desafio gastronômico aconteceu na praça central da cidade e pôde ser visto por centenas de moradores. A ideia de levar o recorde para o município surgiu em 2019, quando a cidade de Esteio, durante a Expo Inter, alcançou o feito com uma pizza de 167 quilos. Lógico que a capital nacional do Talian não podia ficar para trás. E a gente sentiu a necessidade de lançar a nona edição com um novo desafio. E como eu tive essa experiência na Expo Inter em 2019, eu disse, eu vou levar essa ideia para a nossa cidade, porque nós somos considerados, além da capital nacional do Talian, nós somos a terra da pizza. Tá? Então, eu disse, esse desafio ele cabe muito bem para Serafina Correia. A pizza de Serafina Correia mais que dobrou o recorde nacional. A feita em Esteio tinha 3,46 metros de diâmetro. A nova recordista ficou em mais de 7 metros. Foram 50 mãos envolvidas. A preparação da massa de 150 quilos de fermentação natural começou na última quinta-feira. E depois, para fazer os recheios, então, da pizza, toda a montagem, daí, espichar a massa, começou-se, então, na sexta-feira de noite, às 2 da madrugada, e ela ficou pronta, então, ao meio-dia do sábado. Na preparação da pizza foram colocados 40 quilos de molho de tomate, 120 de queijo mussarela, 100 quilos de calabresa e 4 de manjericão. Isso tudo rendeu 5.000 fatias que foram distribuídas para a população da cidade. Foi um sucesso, a pizza estava perfeita, muito bem servida, não sobrou um pedaço de pizza. A gente estava com uma população gigante acompanhando, então foi de fato fantástico. E de fato, eram olhares assim de encantamento, aquele brilho no olhar, como a gente fala, assim, a população encantada com aquilo que estava sendo promovido. Utilizamos um guindaste, né, um guindaste gigante para fazer essa elaboração. Tu imagina, são 7 metros de diâmetro, quase 40 metros quadrados de pizza. Então tem toda uma estrutura, né, voltada para isso. Foi de fato um espetáculo. A iguaria gigante tem até nome, Dona Fifina, uma homenagem ao apelido de Serafina Correia, que é a mulher que dá nome ao município. Os ingredientes colocados foram pensados de forma a representar as cores da cidade. Um recorde cheio de significado. Então foi uma ideia de dar esse nome a essa pizza, até porque a pizza representa também as nossas cores do município, a nossa bandeira, que era o branco, através do queijo, o vermelho através da calabresa e o verde através do manjericão. Uma parte muito emocional, muito de amor em cima dessas fatias de pizzas que a gente colocou. Uma história, né? A história do nosso município. Fazer uma viagem de trem ou de metrô é uma situação recorrente na vida de muitas pessoas que moram aqui na região metropolitana, né? Mas você sabia que São Leopoldo conta com o Museu do Trem? O espaço tem vários itens históricos em relação a esse meio de transporte. A gente vai conferir detalhes curiosos agora na reportagem do Rafael Rezende. Com quase 50 anos de história, o Museu do Trem de São Leopoldo promete aos visitantes uma viagem pelo tempo. Inaugurado em 1976, o espaço conta com mais de 1.800 peças e objetos ligados ao mundo das locomotivas e carros de passageiros, além do acervo bibliográfico e também de documentos. O próprio ambiente do museu já é histórico. Esse museu ele está dentro de uma demarcação de um sítio histórico, denominado Museu do Trem, onde se deu a primeira viagem, a inauguração da ferrovia no Rio Grande do Sul. Era um projeto já que vinha sendo discutido e a gente sabe que tem muitas questões entre a política e a economia para essas definições, mas foi em 1874, então, que parte o trem daqui em direção a Porto Alegre. Por uma série de questões, né, eram duas estações iguais, São Leopoldo e Porto Alegre,
e a de São Leopoldo ela foi concluída anterior, né, à de Porto Alegre. Então isso é um dos motivos que se denomina o fato de ter sido aqui. E o museu ele está nesse mesmo espaço, então isso é importante entender, porque quando as pessoas vêm ao sítio histórico, vêm ao Museu do Trem, elas estão entrando num espaço histórico, aonde iniciou toda a compreensão do modal ferroviário, da ferrovia no Rio Grande do Sul. Cada museu possui as suas peculiaridades. No espaço voltado ao mundo ferroviário, é a imersão pelo mundo daquela época que gera o maior interesse do público. Nós temos uma característica de ter objetos, documentos, não apenas um papel ou um objeto que a gente pode levantar sozinho, né? Uma pessoa levantar sozinha. Não, a gente tem locomotivas que tem, né, o peso delas são várias toneladas, a gente tem carros de passageiro, de primeira, segunda e terceira classe, o carro-restaurante, o carro de transporte das pequenas mercadorias, que era o carro-correio. Então, tudo isso está aqui exposto e disposto numa coisa que nós denominamos de uma expografia, para acolher um visitante. Ingressando nos carros de passageiros de primeira e segunda classe, podemos identificar nitidamente as diferenças no conforto oferecido. Esse daqui seria o carro-restaurante da primeira classe lá daquela época. A gente pode ver algumas mesas e cadeiras lá quando esse trem realmente funcionava, que claro, agora já estão um pouco mais desgastadas, mas já passaram por uma etapa de restauro. Logo após o carro-restaurante, há o carro de passageiros, onde as pessoas efetivamente viajavam. A gente percebe que na primeira classe os bancos são em couro, bem confortáveis, e esse ambiente aqui poderia fazer a viagem para cerca de 50 pessoas. Já esse daqui seria o carro de passageiros, mas da segunda classe. A gente percebe que as mesas e as cadeiras já são de uma qualidade diferente, não tem aquele revestimento de couro, não são tão confortáveis assim, porque aqui viajavam naquela época as pessoas que tinham menos poder aquisitivo. O que chama a atenção do público são esses objetos maiores, tanto a locomotiva como os carros de passageiro, onde as pessoas podem entrar dentro, porque isso dá a elas uma atmosfera do passado. Elas brincam falando, voltamos ao passado. Claro que nós temos a compreensão de que o passado ele se faz presente e que o nosso carro já não é mais, nós não estamos mais em 1920, né, andando com a aviação férrea. Nós somos um museu, mas nós oferecemos essa experiência. Os carros de passageiros passaram por uma série de restaurações e hoje algumas oficinas e atividades são ministradas onde as pessoas faziam as suas viagens. Alguns restauros optaram por fazer desse espaço dos carros de passageiro outras atividades. Então nós temos um carro de passageiro de segunda classe, que na lateral que não tem os bancos, que tem prateleiras, essas prateleiras foram colocadas para fazer oficinas e acolhimento de grupos, trabalhar com literatura dentro do carro de passageiro. Mas o original seria bancos nas duas laterais, né? Além dos carros, também é possível entrar e ter contato direto com uma Maria Fumaça, que fica exposta no pátio do museu. E é claro, dar uma caminhada pela antiga estação. E é justamente nesta antiga estação onde os itens históricos de menor porte, uma grande parte do acervo, são expostos. E ali, então, a gente apresenta alguns objetos e alguns documentos para falar um pouco dessa história, para falar sobre questões de tecnologia que a ferrovia oferecia, desde um relógio que passava a marcar o tempo da cidade, até todo um maquinário dos escritórios, as máquinas de escrever e todo o mobiliário, que era feito inclusive pelos marceneiros da aviação, na ocasião, até os telegramas, os aparelhos dos telégrafos, que era o WhatsApp da época, né? Que era os directs da época. O Museu do Trem fica na rua Lindolfo Collor, no centro de São Leopoldo. O espaço está localizado bem pertinho da atual estação São Leopoldo da Transurb. O local recebe escolas, pesquisadores e, é claro, o público em geral. Quem quiser conhecer pode ir até o ambiente de terça a sábado. Durante a semana, o funcionamento é das 9 da manhã até as 2 horas da tarde, mas o sítio permanece aberto até às 5 horas. Já no sábado, o horário de visitação é da 1 da tarde até às 5 horas da tarde.
Não se esquece, hein? Logo mais, às 9 da noite, tem o Jornal da Cultura com as informações do Brasil e do mundo. E o Ubra Notícias de hoje termina aqui. A gente se vê na próxima edição. Boa semana!